Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. Então, durante 3 dias inteiros, José deixou seus irmãos na prisão. No 3º dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Os irmãos concordaram em fazer exatamente como José disse, mas antes de voltarem para casa, eles disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. José estava perto deles enquanto falavam, mas como ele havia usado um intérprete durante todo esse tempo, os homens não sabiam que ele entendia tudo o que eles estavam dizendo. Após ter ouvido a conversa deles, José se afastou e chorou. Logo, voltou até eles e escolheu Simeão para ficar para trás, e mandou acorrentá-lo na frente dos outros. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a junto do trigo, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata em um dos sacos. Apesar da mágoa por tudo que eles fizeram, José amava seus irmãos. No caminho de volta para casa, onde pararam para pernoitar, um dos irmãos abriu a bagagem e viu a prata ali e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e tremendo disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Quando chegaram em casa, foram ter com seu pai e lhe contaram tudo o que havia acontecido, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nesta terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim.
Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: Podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá, lembrando-se da dura advertência que José lhes havia feito, disse a seu pai que o homem do Egito lhe advertiu que só voltassem à presença dele se estivesse com eles Benjamim, e que eles não iriam comprar comida para Jacó, a não ser que pudessem levar Benjamim junto. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal, contando àquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: Se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Ao ver Benjamim, talvez José tenha reconhecido um pouco de seu pai ou de sua própria mãe no menino, pois vendo ele, José disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. E ele fez o que lhe fora ordenado, e levou-os à casa de José. No entanto, quando os irmãos ouviram que José os convidou para almoçar em sua casa, ficaram com muito medo. Eles pensaram que poderia ser algum disfarce para puni-los pelo dinheiro que havia sido devolvido às suas bolsas na visita anterior deles ao Egito. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhes disseram à entrada da casa: Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então ele soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida,
os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. E estes olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Enquanto os irmãos continuavam apreciando todas as comidas extravagantes e a deliciosa bebida que a hospitalidade de José tinha para oferecer, José voltou-se para um de seus mordomos e lhe sussurrou: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já estava claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo eles saído da cidade, não se havendo ainda distanciado, José disse ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens. E alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Mas os irmãos, ouvindo isso, se opuseram e prometeram que jamais fariam tal coisa. Não voltamos para devolver cada pedaço de dinheiro que encontramos em nossos sacos após nossa primeira visita? Isso não lhe mostra que somos homens honestos? Se fomos honestos naquele momento, por que escolheríamos roubar da casa do mestre agora? Ao declararem sua honestidade, juraram que se a taça fosse encontrada entre eles, aquele que estivesse com ela poderia ser condenado à morte e todos os outros seriam escravos de José. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e retornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: Que é isso que fizestes? Não sabíeis, vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe